Isso está em Deus. E agora, no dia 15 do mês, quando a lua está cheia, que simboliza um portal que foi completamente aberto, porque no início do mês, esse portal começa a se abrir. E quando chega o meio de cada mês bíblico, que é marcado pela lua, no caso agora, dia 14 por 15, que é o dia da festa de Sukkot, esse portal está aberto, lua cheia. Isso é como se fosse um aviso, um sinal. O portal está completamente aberto. Por quê? Porque é exatamente na festa de Sukkot, quando ela começa, que as bênçãos e os decretos e também os juízos que no Yom Kippur foram selados, eles começam a descer. É justamente em Sukkot que eles descem. Por isso que profeticamente, não é por acaso, Deus mandou eles habitarem em Sukkot, nesse período da festa das cabanas, em cabanas que não ficassem com seus tetos cobertos, porque eles têm que olhar para o céu. Eles têm que, profeticamente, ritualmente, estar com o teto aberto sobre eles. É um sinal de dizer, Senhor, eu estou aberto para receber o que tu tem do alto para mim. Profeticamente, simbolicamente, tudo importa. Não vem me dizer que não é importante, isso é besteira. Existe uma coisa chamada de o protocolo dos profetas da antiga Israel. Pensamento, fala e ação. Os três têm que estar alinhados. A ação é a parte ritual, profética, simbólica. A fala é a fala, o falar e ouvir. O pensamento é a intenção, envolve a ideia, envolve, enfim, o que você tem nos seus pensamentos. Esses três têm que estar muito bem alinhados quando nós vamos mexer com aquilo que é espiritual. Todos os profetas sabiam disso, por isso Deus não entregava a sua palavra para qualquer um. Porque se Deus desse uma profecia e fosse revelado ao profeta, do lugar mais alto essa profecia saía de Deus. E aí o profeta falava. Quando ele falava, essa palavra descia mais um andar nos mundos espirituais. Então depois que ele falava, ele fazia um ato condizente com essa revelação e essa fala. Esse ato tinha que estar extremamente alinhado com a profecia. Caso contrário, ela não acontecia ou ela mudava. Aí você diz, mas como pode uma palavra de Deus mudar? Muda. E está escrito lá na Bíblia. No final da vida do rei Eliseu, ele já estava velhinho. E ele recebeu uma palavra de Deus de que o rei, que ele chamou ali, venceria os seus inimigos. Destruiria os seus inimigos. O profeta recebeu a profecia. Ele falou, trouxe para baixo. Mas na hora do ato profético, ele achou que tudo bem mandar um ignorante fazer aquele ato profético. Tudo bem mandar o rei, que não é profeta, que não sabe desses segredos. Tudo bem mandar ele fazer, não tem problema nenhum. Então, na hora de fazer o ato, o ritual, a parte profética, o rei feriu a terra 2, 3 vezes. Quando ele fez isso, Eliseu não se importou porque isso é besteira. Claro que não, ele ficou louco com o rei. Ele disse, por que tu fez isso? Por que tu não feriu a terra, sei lá quantas vezes, 10, 20, por que tu não bateu, por quê? E o rei não entendia. O rei não deve ter entendido nada. Não sabia que a parte ritual era importante. Eu não imaginava que, só uma besteira. O Senhor falou que Deus ia dar vitória sobre os inimigos. Aí o profeta Eliseu disse para ele assim, a palavra de Deus mudou. A profecia mudou. Se você tivesse ferido a terra pelo menos, sei lá quantas vezes, 7, 8, 9, 10, tu teria destruído teus inimigos completamente. Mas como tu só fez isso 2, 3 vezes, não vai ser o suficiente para vencer teus inimigos. Então a profecia mudou, tu vai ter uma vitória, mas não vai ser completa. Então, veja como tudo é importante, não foi por acaso que justamente na festa de Sukkot, Deus pede para o seu povo Israel, lembrado que aconteceu no deserto, e habitar em cabanas nesse dia, com o céu aberto. Enquanto eles estão fazendo uma refeição, o céu está aberto na cabaninha. Nós já falamos algumas vezes aqui sobre o poder que tem o jejum, de retroceder, de desfazer, de tirar coisas ruins, subtrair. Jesus disse, tem coisas ruins, espíritos e tal, só sai através de jejum e oração. E o poder que comer tem, satisfazer-se, comer, encher a barriga. Aí o sacerdote abençoava, aí o profeta abençoava, aí Isaac abençoou Jacó. Então, isso tudo é importante. Comer tem o poder de trazer. A satisfação tem a capacidade de abrir nos mundos superiores uma porta e fazer descer algo bom. Então não é por acaso, eles comem na Sukkah e algo bom se abre.
um canal bom se abre. E o céu está aberto justamente porque é lua cheia, porque é Sukkot e porque é o período em que as bênçãos que foram seladas e tudo que Deus decretou no Yom Kippur começa a descer. Então é a mesma coisa que aquele povo, primeiro preparar os decretos, depois em Yom Kippur deixar de lado, eliminar os decretos ruins, e depois quando chega em Sukkot, abrir a porta, preparar o recipiente, tanto espiritualmente quanto fisicamente, para receber de Deus essa bênção. Mas nós estamos falando agora do espírito dessa festa. O espírito dessa festa é você entender que o que importa é Deus no seu barco. Não importa se é o deserto ou é a cidade. Se a presença de Deus estiver contigo, é o suficiente. Poucas pessoas sabem da origem da esposa de Abraão, aquela concubina chamada Agar. Quando Abraão recebeu muitos presentes do rei do Egito, e deu a ele servos, servas, entre esses servos e servas, uma princesa egípcia foi entregue a Abraão também. Uma filha do rei, chamada Agar, que ela disse ao pai dela, quando esse estava se despedindo de Abraão, dando a ele servos, riquezas, ela disse: pai, eu conheci um Deus verdadeiro, o Deus de Abraão. Eu prefiro ser escrava na casa de Abraão, onde tem a presença de Deus, do que princesa no Egito, onde eu tenho tudo, mas não tenho nada. Então, ela entendeu algo que hoje nós precisamos entender. Que até o deserto é melhor do que o palácio, quando nós temos a presença de Deus. Então é tempo de buscar a presença de Deus, porque aquele que procura, encontra. Essa chave Jesus já nos deu. Então, que Deus hoje esteja sobre ti, e a bênção dele em nome de Jesus. E que aquilo que está escrito lá no Levítico 23, 42 e 43 se cumpra na tua vida. Não, Deuteronômio 28, 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar a chuva à tua terra no tempo certo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Você emprestará a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Que essas palavras se cumpram e estejam sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.